Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vocês querem que ligue o ar? Porque hoje está meio frio, mas eu acho que aqui dentro está calor. O que vocês acham? Então é melhor deixar a porta aberta, né? Pode deixar a porta aberta. É bom até para ser mais acolhedor. Mas se quiserem ligar o ar é só me falar, tá? Então,
Então, mais uma vez, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos os novos alunos que começam hoje. Já mandei, peço perdão que eu demorei a mandar as aulas que nós já tivemos. Mandei as aulas, né? Me parece que foram 15 até agora, aproximadamente isso, né? 12, por aí. Já estão todas lá no YouTube. Qualquer dúvida é só falar, e também não tem assim uma pressa, porque são aulas que vocês podem ouvir com calma ao longo aí do nosso ano de catequese. Nós estamos ainda na primeira parte do catecismo. A primeira parte ela é subdividida, né, em 3 partes. A catequese, é bom a gente falar de uma forma ampla, até porque vocês estão começando hoje, e é bom que os outros relembram, né? A catequese ela se subdivide em 4 partes, né, que são os 4 pilares da catequese, que são os 4 pilares do catecismo da Igreja Católica também. A profissão da fé, né? A proclamação da fé com base no credo, a gente está nela, por isso inclusive que a gente começa a aula, todas as aulas rezando o credo. Então a gente ainda está nessa parte, e essa primeira parte, por sua vez, ela é subdividida em 3 partes. Uma parte é dedicada a Deus Pai, a gente já encerrou essa parte. A segunda parte é dedicada a Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a gente está nela. E há uma terceira parte dedicada ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Depois, a segunda parte da catequese, a gente vai falar da celebração da fé, vai falar da Sagrada Liturgia, com base nos 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então, a gente vai falar de todos esses sacramentos e vai falar da liturgia de uma forma geral. Depois, na terceira parte, a gente vai falar da vida da fé, né? O agir cristão com base nos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festa, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não roubar, né, ou não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. Esses são os 10 mandamentos, e nós então falaremos da moral católica a partir dos 10 mandamentos. E por fim, a quarta parte é a oração da fé, a oração cristã com base no Pai Nosso. Esse é o nosso caminho daqui até o final da nossa catequese. Na aula de hoje, propriamente dita, depois de nós falarmos dos mistérios da encarnação, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, então nós vimos que a vida de nosso Senhor Jesus Cristo como nós sabemos, né, da própria oração do terço, né, na qual contemplamos os mistérios da vida de Nosso Senhor. A vida de Nosso Senhor é um mistério, e então falamos dos mistérios da encarnação de Nosso Senhor, da sua infância, da sua vida oculta, e na última aula falamos dos mistérios da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu batismo até o momento em que Nosso Senhor entrou em Jerusalém, a entrada messiânica de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, aquele dia, né, que a gente celebra no Domingo de Ramos, em que ele entra montado num jumentinho, né, sob a proclamação de Hosana ao filho de Davi. Hoje nós falaremos então, nós entraremos em um outro artigo da nossa fé. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Como eu coloquei lá no grupo, né, para variar em cima da hora, né, eu
tenho o propósito de mandar antes para que vocês possam estudar com antecedência, mas eu estou falhando nisso, eu prometo me esforçar para melhorar. Esse é o quarto artigo da nossa fé. Se vocês olharem aqui ao parágrafo 571 do Catecismo da Igreja Católica, o credo ele está dividido em 12 artigos, né? Assim como a Igreja ela é apostólica porque ela se fundamenta na fé dos 12 apóstolos, assim como o povo de Israel, que é uma prefiguração da Santa Igreja Católica, que é o novo povo de Deus, se fundamentou nas 12 tribos de Israel, a Igreja ela se fundamenta, ela é formada sobre a fé dos 12 apóstolos, governados pelo príncipe dos apóstolos, São Pedro, que é o Papa, o vigário de Cristo na terra. Vejam que a igreja ela é então apostólica e é interessante que o credo, né, a nossa profissão de fé tem também 12 artigos e nós estamos aqui no quarto, né, o artigo 4, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, para que vocês estudem em casa, né, dessa aula até a próxima, hoje, como são muitas páginas do catecismo, eu vou acompanhar pelo compêndio. Nas últimas aulas, como eram menos páginas, eu estava acompanhando mais no catecismo. Mas fica aí para que vocês estudem dos parágrafos, como eu coloquei lá no grupo 571, eu vou ler partes mais pontuais do catecismo, como resumindo, né, partes mais específicas. Mas leiam, não deixem de ler do parágrafo 571 até o 630. Vejam que são 20 páginas, né? Página 176, pelo menos aqui no meu, que o meu é uma edição em capa dura maior. Vocês estão aí com edições de bolso. Então aqui no meu é a da página 176 até a 196. No meu são 20 páginas. Parágrafo 571 a 630. Leiam, não deixem de estudar. É importantíssimo que vocês leiam o catecismo, porque na aula a gente acaba por usar mais o compêndio do catecismo da Igreja Católica. E as passagens da Sagrada Escritura da aula de hoje são a paixão de Nosso Senhor, que eu tentarei ler aqui também, porque é fundamental, né, que a gente tenha a leitura, né, da paixão. A paixão está nos 4 evangelhos, né, nos 3 sinóticos e também no Evangelho de São João. Eu não sei se vocês sabem, né, dos 4 evangelhos, 3 são chamados de sinóticos porque eles guardam entre si uma certa similaridade de estrutura. São os evangelhos de São Mateus, de São Marcos e de São Lucas. O Evangelho de São João ele não está incluído entre os sinóticos porque ele tem uma estrutura própria. Ele é, de fato, um evangelho diferente dos demais. Por isso ele não se inclui entre os sinóticos. Vamos aqui, então, no compêndio. O compêndio, vejam que, mesmo para os padrões do compêndio, são 13 perguntas, né? No compêndio, a gente vai ler das perguntas 122 até a pergunta 124. E aqui, então, a gente vai começar a falar do centro da nossa fé, do mistério central da nossa fé. Eu vou até reformular, porque o mistério central, no sentido do principal mistério, é o mistério da Santíssima Trindade, né? O mistério central da nossa fé é que nós cremos num Deus que é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas hoje e na próxima aula, porque na próxima aula nós falaremos do mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, então são 2 aulas que acabam por se complementar. Nós falaremos do mistério pascal.
O mistério pascal, ele é, como está escrito aqui na pergunta 112, na resposta à pergunta 112 do compêndio, ele está no centro da fé cristã. Ele divide a história ao meio, ele está no centro da nossa existência. É por isso que a Santa Missa, por exemplo, é algo tão fundamental. A gente muitas vezes trata a Santa Missa, né? E esse é inclusive um dos problemas da crise que afeta a igreja e a sociedade hoje, né? A Santa Missa, para muitas pessoas, ela virou um encontro da comunidade, né? As pessoas têm uma mentalidade um pouco protestante da missa, né? Parece que a missa é um encontro de amigos ali em que a gente vai, mas a missa não é isso. A missa, e a gente vai estudar isso quando a gente tiver a catequese sobre o sacramento da Eucaristia, que é a Santa Missa. A missa é a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão, morte, ressurreição. Isso é o mistério pascal. Na missa, o mistério pascal ele se torna presente, mas não é uma celebração, não é uma encenação. Isso é protestantismo. Os protestantes eles acreditam na ceia, é uma encenação. Não é isso para um católico. Para o católico, o mistério pascal está presente. O padre não é um homem naquele momento. Ali ele age na pessoa de Cristo. Por isso é que não há nada mais importante que a gente possa fazer na nossa vida do que uma missa que a gente assiste. E o Padre Paulo até vai fazer um curso sobre esse santo. A gente está no mês de setembro, né, que é o mês que a gente celebra São Pio de Petreutina, e é um santo muito luminoso para a gente falar da Santa Missa, porque São Pio ele tinha muitas visões místicas enquanto ele celebrava a missa, e é um sacerdote que inclusive foi o primeiro sacerdote na história. Caso São Paulo, não se sabe se São Paulo teve os estigmas, né? Porque tem algumas passagens que dão a entender isso, mas caso São Paulo não tenha tido os estigmas, São Pio de Petreutina foi o primeiro padre da história da igreja. No século XX houve muitos santos estigmatizados, mas não houve nenhum sacerdote na história estigmatizado, a não ser São Pio de Petreutina, caso São Paulo não tenha sido. E São Pio, as visões místicas que São Pio tinha durante a missa é o que de fato acontece na missa, que é a atualização, no sentido de que o mistério pascal se torna presente. E a missa de São Pio durava horas, porque ele via Cristo, ele via a paixão, e ele ficava a contemplar o mistério pascal. E ele tem frases belíssimas, né? Como, por exemplo, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. E nós sabemos que é impossível, né, para o nosso planeta, né, o nosso sistema, que se chama sistema solar, subsistir sem o sol, mas ele dizia mais fácil para o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. E infelizmente hoje muitos supostos católicos, né, tratam a missa como algo muito banal, e não é. Então a aula de hoje não é sobre a missa, mas a aula de hoje é sobre o mistério pascal, que é o que a missa atualiza na nossa vida. E é sobre esse mistério que nós vamos tratar na aula de hoje. Por isso que a aula de hoje é tão importante, porque esse mistério ele divide a nossa vida ao meio. É um acontecimento que não tem fim, e a missa é que torna esse acontecimento presente. Pensem em quantas missas são celebradas no mundo inteiro a cada dia. A cada missa esse acontecimento se torna presente. Não é que ele aconteça de novo. Cristo não sofre de novo, ele está no céu, glorioso à direita do Pai, ele não sofre de novo. O mesmo sacrifício se torna presente. É o mesmo sacrifício do Calvário
se torna presente em cada missa. Então, esse acontecimento que nós vamos estudar hoje, este mistério, ele é atualizado, ele se torna presente e será assim até o fim dos tempos. Por isso é que é tão fundamental que nós compreendamos, né, a importância, a centralidade deste mistério. Então, a primeira pergunta vai dizer justamente isso, a pergunta 12 do compêndio. Então, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Qual a importância do mistério pascal de Jesus? O mistério pascal de Jesus, que compreende a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, então a gente ainda pode incluir no mistério pascal a ascensão, que a gente vai estudar também nas próximas aulas, está no centro da fé cristã, porque o desígnio salvífico de Deus se realizou uma vez por todas, com a morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. O desígnio salvífico, a vontade de Deus de nos salvar. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, né? A paixão significa isso, né? Hoje a gente acha que paixão é o rapazinho aqui no recreio, né, do Santo Agostinho, que olha a menina e se apaixona. Também não deixa de ser, né? Paixão também significa, também se refere a essas emoções, né? Que não são boas nem más, né? Tudo dependerá do uso que nós fazemos dela, né? Da atitude que nós temos diante delas. Mas no caso aqui, quando nós falamos da paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, paixão é o sofrimento, né? Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, né? Ontem foi a exaltação da Santa Cruz, né? A paixão, hoje de alguma forma é o dia em que a gente celebra a paixão de Nossa Senhora, as dores, o sofrimento de Nossa Senhora diante da cruz do seu Filho. A paixão de Cristo, são os sofrimentos. E através da sua paixão e da sua morte, os nossos pecados foram perdoados, nós fomos salvos. E através da sua ressurreição, as portas do céu se abriram para nós. E tudo isso é um mistério pascal, porque a salvação não se trata apenas de remissão dos pecados, né? Erram aqueles que pensam que a salvação se resume à remissão dos pecados, ao perdão dos pecados. A salvação é mais do que isso. Por isso é que mesmo que o homem não tivesse pecado, ele necessitaria de salvação. Nós pecamos, de fato, está no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, nós já estudamos isso, tem uma aula sobre a queda, mas mesmo que o homem não tivesse pecado, ele necessitaria de salvação, porque a salvação também é o homem que é divinizado por Deus, o homem que é elevado por Deus, ele se torna participante da vida divina no céu. Deus nos criou para nos fazer participantes da sua vida bem-aventurada. Isso é salvação. E isso foi feito por Nosso Senhor no momento em que Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e subiu aos céus. Como primícias daqueles que morreram, como diz São Paulo. Ele subiu aos céus como primícias, como o primeiro de uma multidão, que entrou e entrará nos céus depois dele. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então vejam que este mistério pascal, ele é de fato central. E aí agora o catecismo, ele vai falar do processo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo.
o processo que levou à condenação de nosso Senhor, que evidentemente foi muito injusto, por óbvio. E só vale uma observação, porque algumas pessoas elas tendem a ter um olhar muito ideológico para essa injustiça do processo que levou à condenação de nosso Senhor. Nós não podemos perder de vista que a morte redentora, como está escrito aqui, a morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente ela foi injusta e ela foi fruto de uma série de pecados. De fato, o que acontece com a morte de nosso Senhor é um deicídio. O que é um deicídio, né? Deicídio é Deus que é morto pelos homens. Ele é Deus que se fez homem. É evidente, também é um homicídio, porque nosso Senhor, nós já vimos, ele é uma pessoa divina com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Como ele é Deus, o que acontece na morte de nosso Senhor é um deicídio, o homem que assassina Deus. Então é evidente que houve ali uma série de pecados da parte de Judas Iscariotes, da parte do próprio São Pedro, da parte de Pilatos, de Herodes, dos guardas do templo, dos soldados romanos. Mas nós não podemos perder de vista que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo fazia parte do desígnio de Deus. Está escrito aqui no compêndio, desígnio salvífico. Nosso Senhor fala no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus se cumpriu, porque hoje existe a tal da teologia da libertação, que eu já falei aqui para vocês, já alertei, que é uma tentativa de unir a ideologia marxista com o cristianismo, e às vezes nós nos deparamos com essa tentativa de transformar nosso Senhor, por exemplo, numa espécie de Che Guevara, numa espécie de injustiçado. Isso é um absurdo, porque a morte de nosso Senhor não é fruto de uma simples injustiça. É evidente que houve uma injustiça, mas ele se entregou à morte para nos salvar. Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele fala de forma muito clara no discurso do bom pastor: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. No Evangelho de São João, capítulo 10. E lá no capítulo 12 ele vai dizer: o que eu falarei, Pai, livra-me desta hora, mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Ele veio, ele se fez homem para se entregar, para dar a sua vida. Ele veio para sofrer, ele veio para morrer. Então nós não podemos perder isto de vista e transformar a morte de nosso Senhor como um acidente, fruto de um sistema injusto e opressor, como fazem alguns por aí, que isso é um absurdo. E transformar nosso Senhor num líder político que foi assassinado por homens injustos. Isso não faz o menor sentido. Então, o que o catecismo faz aqui simplesmente é investigar historicamente as razões que levaram nosso Senhor a ser condenado. E de fato, isso é importante para que nós vejamos que todas elas não se sustentam. Afinal, ele é Deus que se fez homem, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver aqui na pergunta 113. Então, vejam que são 3 ordens de acusações. Com que acusações Jesus foi condenado?
Alguns chefes de Israel acusaram Jesus de agir contra a lei, contra o templo de Jerusalém e, em particular, contra a fé no Deus único, porque ele se proclamava filho de Deus. Por isso entregaram a Pilatos para que o condenasse à morte. Então, a primeira acusação é contra a lei de Israel. A pergunta 114 vai falar disso. A segunda é contra o templo de Jerusalém. E a terceira, que é a principal, contra a fé no Deus único. A segunda vai ser tratada pela pergunta 115 e a terceira pela pergunta 116. E sendo que claramente a terceira é a principal, que Nosso Senhor foi considerado um blasfemo. Esses homens não tinham fé. Então, eles olharam para Nosso Senhor e, ao invés de verem que ali estava Deus que se fez homem, o que eles viram era um homem que se fazia como Deus, o contrário do que ele de fato era. Mas vamos ver então, na pergunta 114, a questão da lei. E aqui eu saliento que um dos principais pontos que levaram Nosso Senhor a entrar em conflito com estas autoridades do templo, muitas vezes com os fariseus, com os escribas, foi a questão do sábado. Porque, de fato, o descanso sabático, desde o início, quando Deus dá a lei ao povo de Israel, a Moisés, lá no Monte Sinai, e nós percebemos pelo relato da criação que isso estava totalmente de acordo com a vontade de Deus manifestada na criação. Deus descansa no sábado e exige que o homem dê uma parte, mais especificamente 1/7, do seu tempo. Isso é algo até bonito para nos inspirar, no tempo que a gente vai dar para Deus, E claro que isso tem a ver com a vida espiritual, em primeiro lugar, com a vida de oração. Guardar o tempo não é para ficar com as pernas para o ar, para ficar deitado na rede, é para dedicar o tempo para Deus. É claro que nós que somos fiéis leigos, que temos família, que trabalhamos, que temos os nossos filhos, é evidente que nós não somos monges, então nós faremos isso de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com o nosso tipo de vida, mas tendo sempre em vista que temos que dar o tempo. O Padre Paulo até fez uma homilia, se eu não me engano, essa semana, em que ele falava da necessidade de darmos tempo para Deus. Não deixem de ouvir aquelas homilias que eu mando todos os dias para vocês, são 5 minutos muito bem empregados a cada dia. A gente tem que dar um tempo para Deus. Mas o que as autoridades de Israel transformaram a lei do sábado? Numa lei que escravizava as pessoas. Na realidade, era uma lei que deveria ser a lei do amor a Deus e acabou se tornando a lei da falta de amor ao próximo na prática. Em que, por exemplo, eles condenaram os discípulos de Nosso Senhor porque eles colheram espigas no sábado para comer, para saciar a própria fome. Não era trabalho. Eles consideraram que foi trabalho. Aquilo que a gente faz quando é criança, que é até algo um pouco condenável, porque você está na plantação de uma outra pessoa, mas vamos desconsiderar esse aspecto. Pode ser um pecado contra o 7º mandamento, se a gente for muito rigoroso. Mas eu tinha o hábito de andar a cavalo lá em Barbacena, que a minha mãe de Barbacena, meus pais têm uma chácara, a gente passava lá na plantação de pêssego lá do vizinho e pegava os pêssegos lá para comer. Se a gente faz isso no domingo, no nosso caso, que é o dia do descanso, isso não é um trabalho. Eu não colho por trabalho, eu colho para saciar a minha fome. E vejam o rigor que aquelas pessoas chegaram. Então, a lei que era uma lei do amor a Deus, para que a pessoa não trabalhar para amar a Deus, para ter tempo para Deus, ela virou a lei do desamor
ao próximo, a lei que escravizava. Da mesma maneira, quando Nosso Senhor, até foi o evangelho de um desses dias, aquele homem da mão seca, que Nosso Senhor coloca o homem da mão seca na frente das autoridades e diz: é proibido amar no sábado, é proibido fazer o bem. E eles pensavam que curar, fazer um milagre no sábado era trabalho. E Nosso Senhor pergunta: se um animal de vocês cair num buraco no sábado, vocês não vão tirar do buraco? Isso é trabalho? Então, realmente é de um radicalismo tal que não podia andar uma determinada distância que era considerado trabalho. Então, a lei se tornou uma lei escravizante. A aplicação da lei, ela foi feita de uma maneira claramente equivocada. Então, o que Nosso Senhor faz não é descumprir a lei. Nosso Senhor, entendam, Ele não pode descumprir a lei porque Ele ao mesmo tempo, Ele é o legislador, porque Ele é Deus, e Ele é a lei, porque Ele é o verbo eterno de Deus que se fez carne. Ele é a palavra, Ele é o verbo do Pai que se fez carne. Então é evidente que Ele não pode descumprir a lei. O que Ele fez, como Ele diz no Sermão da Montanha: eu não vim revogar a lei, o que eu vim foi levá-la à perfeição. E é o que Ele faz no Sermão da Montanha. Ouviste, por exemplo, o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que olha para uma mulher e a deseja no seu coração já cometeu adultério com ela. Então Ele vai no âmago da lei, Ele vai na essência da lei. Ele ali claramente se revela como Deus. Ele fala com a autoridade divina. Vejam então que essa era uma fonte constante de conflitos com as autoridades, a questão da lei, porque Nosso Senhor, na realidade, percebeu. Aconteceu com relação ao divórcio, por exemplo. Eles chegaram para Nosso Senhor e perguntaram: é permitido ao homem dar carta de divórcio a Moisés? Porque Moisés permitiu. Aí Nosso Senhor vai dizer: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. No princípio não era assim. Ele vai falar da indissolubilidade do matrimônio. Vejam, é de forma clara como Nosso Senhor, todas as vezes em que Ele entrava em conflito com eles, é porque eles haviam subvertido a lei. E eles estavam diante da lei, que é Nosso Senhor, diante do legislador. E aí, vamos na pergunta 114. Como se comportou Jesus em relação à lei de Israel? Jesus não aboliu a lei dada por Deus a Moisés no Sinai, mas deu-lhe cumprimento ao lhe dar a interpretação definitiva. É o legislador divino que executa integralmente essa lei. Além disso, ele, o servo fiel, oferece com a sua morte expiadora o único sacrifício capaz de redimir todas as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Hebreus 9,15. Então, o catecismo ainda vai dizer que com a morte de Nosso Senhor, Ele expia, Ele redime todas as transgressões que foram feitas à lei, e isso é muito interessante, não apenas antes e durante a paixão e a morte, mas também depois e até o final dos tempos. É por isso que isso é muito interessante também. Quando nós pecamos, e o catecismo vai falar sobre isso, os responsáveis pela morte de Nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. Sempre que nós pecamos. Porque o pecado que eu cometo hoje foi redimido por Cristo na cruz. E no momento em que eu me confesso de um pecado que eu cometi hoje, esse pecado, no momento da confissão, ele é lavado pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Por isso é que quando eu cometo um pecado venial, entendamos isso. Eu não quero deixar vocês apavorados, não, mas às vezes isso é importante para a gente entender a gravidade de um pecado. O pecado leve, ele equivale
aos tapas que nosso Senhor levou na paixão. Aquele filme da Paixão de Cristo mostra muito essa dinâmica. Quando a gente comete um pecado leve, são aqueles tapas, aqueles escarros, aquelas humilhações. E quando a gente comete um pecado grave, o pecado grave, ele na nossa alma equivale a romper o vínculo, romper a amizade. O pecado grave, de fato, é matar nosso Senhor Jesus Cristo na alma. E o que acontece quando eu me confesso e me reconcilio? Eu lavo com o sangue derramado na cruz. Eu lavo esse pecado. Então, o pecado que eu cometo hoje, ele foi redimido por Cristo na cruz, há 2000 anos atrás. E por isso é que nós somos responsáveis de ir ao catecismo pela morte de Cristo na cruz. Não foram simplesmente Caifás, Barrabás, Judas Iscariotes, o próprio Pôncio Pilatos, que é citado no credo, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, porque afinal ele é que ordenou que ele sofresse, né? Por isso padeceu sob Pôncio Pilatos, sofreu sob Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos é que ordena que ele seja açoitado. Não foi simplesmente nós, cada vez que nós pecamos, porque esses pecados são redimidos. Por isso é que é tão importante nós nos arrependermos e buscarmos a confissão, lembrando que os pecados veniais, eles são perdoados. É bom confessar os pecados veniais, é útil, especialmente no caminho da busca da perfeição cristã, da santidade, porque quem confessa o pecado venial, ele luta de forma mais intensa contra os pecados leves, mas o pecado venial, ele é perdoado com um ato de contrição, e especialmente no ato penitencial da missa. Aquele momento do ato penitencial da missa, especialmente aquele momento, ele perdoa os pecados leves. O pecado grave é que só é perdoado no sacramento da confissão. E aí a gente ainda vai aprender o que é pecado leve, o que é pecado grave. Se vocês tiverem dúvidas e queiram, só me mandar um WhatsApp para o catequista. Mas, rapidamente, o pecado grave é aquele que ofende diretamente um dos 10 mandamentos, que tem matéria grave, é uma ofensa direta a um dos 10 mandamentos, e tem que ter total conhecimento. Então a pessoa ela tem que ter total conhecimento da matéria grave, total conhecimento do que ela faz, e também total liberdade. Ela tem total liberdade com aquilo que ela faz. E a princípio são essas as condições do pecado mortal, né? Do pecado grave. Mas aí, na prática, isso tem várias nuances, né? Nem sempre é tão simples assim definir quando o pecado é grave e quando o pecado é leve. Mas é importante dizer, não existe pecadinho, né? Não existe pecado. O pecado leve, ele não é um pecadinho, né? A gente tem que sempre dar o valor ao pecado sem ficar escrupuloso, né? Esse é um equilíbrio difícil de encontrar. O escrúpulo é ver pecado em tudo, né? E o escrúpulo é uma doença muito, muito perigosa, né? Isso é só um parênteses, porque não é o tema da aula, mas é importante porque o meio católico, às vezes, há pessoas que ficam muito escrupulosas, que começam a ver pecado em tudo. Nós não devemos nem ser escrupulosos, nem sermos laxos, né? O laxo é que não vê pecado em nada. O cara está lá no meio do baile funk e acha que tá tudo normal, tá lá olhando tudo que é mulher. Mas não tem que ter o conhecimento, a consciência do pecado, como você falou? Não, claro, não. Não, sim, mas eu estou falando de um cara que tem consciência. Não, sim, mas eu estou falando nesse exemplo do baile funk, é o cara que tem consciência, mas aí o cara que está lá no baile funk sem consciência, só Deus pode julgar, mas o fato é que quando eu falo disso é que a gente tem que tomar cuidado nem para ficar laxo, nem para ficar escrupuloso. A gente tem que ter uma ordem, mas dar o devido valor ao que é pecado.
E dar o devido valor ao que é pecado, meditar sobre a paixão de Cristo ajuda muito, porque é lembrar que ele sofreu, e a festa de ontem é muito útil para isso também. Ele sofreu, ele morreu pelos nossos pecados. Isso ajuda muito a gente a dar o devido valor àquilo que a gravidade do que é o nosso pecado. Porque se não fosse algo grave, se não fosse algo de fato, Deus não teria se feito homem para dar a sua vida por nós, para derramar o seu sangue para nos salvar. Isso mostra o quão grave é uma ofensa que nós fazemos a Deus. E o segundo motivo, então, da condenação de Nosso Senhor é a atitude de Nosso Senhor com relação ao Templo de Jerusalém. Vamos ler aqui o que o Catecismo vai falar, e aí eu também comentarei. Qual foi a atitude de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém? Jesus foi acusado de hostilidade em relação ao templo. Todavia respeitou-o como casa do seu pai, João 2,16, e ali proferiu uma parte importante do seu ensinamento, mas também predisse a destruição dele, numa relação com a própria morte, e se apresentou ele mesmo como a casa definitiva de Deus em meio aos homens. Essa questão do templo ela é interessante, porque Nosso Senhor, evidentemente, sendo ele, ao mesmo tempo, o legislador divino e a própria lei, é claro que ele cumpriu com a lei de Israel, e os seus pais também, santíssimos, né? São José e Nossa Senhora, cumpriam a lei de forma exemplar. Nosso Senhor foi apresentado ao templo como filho primogênito com 40 dias de vida. É a festa que nós celebramos em 2 de fevereiro, 40 dias depois do Natal. É a festa da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no templo, que também é chamada de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, da Candelária. Tem até aquela igreja lá no centro que é muito bela, dedicada a essa festa. Vejam que Nosso Senhor sempre teve uma relação, tem aquele episódio também de Jesus, Nosso Senhor aos 12 anos no templo, que não foi um ato de traquinagem, como alguns sacerdotes falam nas homilias. Nosso Senhor não fez traquinagens. Nosso Senhor é Deus que se fez homem. Ali ele estava cumprindo a vontade do Pai. Por mais que São José e Nossa Senhora tenham ficado justamente angustiados, ela até o repreendeu com justiça, mas ali ele estava a cumprir a vontade do Pai. E ficou ali a ensinar os doutores com 12 anos. E já adulto, ele fez questão de expulsar os vendilhões do templo, porque eles transformaram o templo numa casa de comércios, não respeitaram aquele local de oração e também proferiu, como está aqui, boa parte do seu ensinamento no templo, fez milagres no templo. Nosso Senhor era um homem que cumpria toda a lei no templo de Jerusalém. O que aconteceu é que Nosso Senhor fez uma profecia, ou mais de uma profecia, a respeito do templo, só que uma delas não era literal. A primeira foi literal, quando ele fala que o templo seria destruído, e de fato ele foi, alguns anos depois da sua morte. Eu não vou me lembrar agora qual foi o imperador romano, mas houve ali um conflito e o templo foi destruído. Mas quando ele fala que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias, ele falava do templo do seu corpo. E aí é que está o detalhe. Na realidade, no tempo da igreja, o templo físico ele não deixa de existir. Nós estamos aqui ao lado de uma igreja, que é a minha amada paróquia. Eu gostaria que ela fosse mais bonita, mas eu não deixo de amá-la, né? Como aquele marido que tem uma mulher que não é tão bela, a nossa paróquia ela não é tão bonita, mas... Vai ser. Hã? Vai ficar um pouquinho mais, mas podia ser mais bonita também. Podia ser uma catedral gótica, né? Mas a nova matriz, mas é a minha paróquia, eu a amo mesmo assim, mas
Mas a arquitetura das igrejas hoje, ela sem dúvida, ela está em crise. As igrejas modernas não são belas como eram antigamente, mas o fato é que o templo físico, ele tem um valor, mas passou do Antigo Testamento para o Novo, houve uma nova economia. O que é economia em teologia? É tudo aquilo que Deus faz para nos salvar. Houve a partir do Novo Testamento, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma nova economia, uma nova forma de Deus agir na história com relação ao templo físico. Não há mais aquela centralidade do templo físico como havia no Antigo Testamento e com o templo de Jerusalém, porque com nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se fez homem e o templo passa a ser, de fato, o seu corpo, que é a igreja. E nós somos membros da igreja. Então, tanto que quando nosso Senhor, ele tem esse diálogo, e o catecismo vai citar o diálogo com a samaritana, o que ele vai falar para a samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de São João? Chegará o tempo, ele fala do templo de Jerusalém, ele dirá: chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E nós somos, de fato, templos do Espírito Santo. Então, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o templo. E Ele funda a igreja nasce na cruz, da mesma maneira que Eva brota do lado aberto de Adão, a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz, enquanto ele dormia o sono da morte. É uma analogia que fazem os padres da igreja, que é belíssima, que é espetacular. E o corpo de Cristo é a igreja, e nós somos membros deste corpo. E este é o templo por excelência. E o templo físico continua a ter um valor fundamental, mas eu devo adorar a Deus onde eu estiver. É uma adoração que ela é interior, em espírito e verdade. E o templo físico, ele é um instrumento sagrado, tanto que o templo físico ele é abençoado, ele é consagrado. Ali no templo físico há o sacrário, há o altar. No sacrário está nosso Senhor Jesus Cristo realmente presente na Eucaristia. O altar também é muito sagrado. No altar há em geral relíquias de primeiro grau de mártires, do santo padroeiro, por exemplo, que ficam ali encravadas no altar também. Normalmente o altar é feito de um objeto nobre. Contudo, o templo físico, ele deve me levar a adorar a Deus em espírito e verdade, interiormente, para que eu seja um templo, para que eu, unido a Cristo, unido ao templo, unido à igreja que é o corpo de Cristo, eu adore a Deus em espírito e verdade. É essa a questão. O templo de Jerusalém, a partir de nosso Senhor, ele foi superado. Tanto que, por mais que haja o Vaticano, há uma centralidade no Vaticano. O Vaticano, ele é, sem dúvida alguma, há uma centralidade. Ali está a igreja, o Papa, ele além de chefe supremo, de pastor supremo da igreja, vigário de Cristo na terra, ele é bispo de Roma, porque a igreja de Roma preside as demais igrejas na caridade, como já dizia Santo Inácio de Antioquia no início da igreja. Contudo, não há essa centralidade, por exemplo, da Basílica de São Pedro, como havia do Templo de Jerusalém, que as pessoas eram obrigadas a peregrinar para lá fisicamente todos os anos. Então há uma nova economia dos templos físicos, isso é inquestionável. Então, esse é o segundo ponto que era objeto de controvérsia, mas é o terceiro que é o mais importante, que é com relação àquilo que eu falei
da fé de Israel no Deus único e Salvador, que é a pergunta 116. Jesus contradisse a fé de Israel no Deus único e Salvador? Jesus jamais contradisse a fé num Deus único, nem mesmo quando realizava a obra divina por excelência, que cumpria as promessas messiânicas e o revelava igual a Deus, o perdão dos pecados. O pedido de Jesus de crer nele e se converter permite entender a trágica incompreensão do Sinédrio, que considerou Jesus digno de morte porque blasfemador. Essa questão é interessante porque, diante do que Nosso Senhor fala no Evangelho, de fato, não há como ter uma quarta atitude diante de Nosso Senhor, além daquelas três que eu falarei agora. São até apologistas norte-americanos, me parece que o Padre Paulo uma vez falou. Eu não votei no Lula não, tá? Deus me livre, que eu nem chamo de Lula, é o servo de Satanás, mas é o L, que é o triplo L, né? O Lord, Liar ou Lunatic. São três opções de Nosso Senhor, diante do que Nosso Senhor fala no Evangelho. Ou ele é Deus, Lord, Senhor, ou ele é um mentiroso, liar, ou ele é um louco, lunatic. Isso é um recurso de apologética muito bom, inclusive. Porque o que ele vai falar no Evangelho? Por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos. Isso quem falou não foi Moisés, isso foi Deus, porque Moisés fala o que Deus disse para ele: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Isso só Deus pode falar. Ele fala, por exemplo, em outras partes: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. São inúmeras falas. Essa questão do perdão dos pecados, e os fariseus, os doutores da lei, estão certos. Quando o paralítico é levado a ele, é muito interessante, porque aqueles homens levam o paralítico, aquela cena que é até engraçada, eles tiram o teto da casa de São Pedro e colocam lá diante de Nosso Senhor a cama lá do paralítico. E claro que todo mundo espera que ele cure a paralisia daquele homem. E o que Nosso Senhor diz para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí eles começam a interiormente dizer: este homem blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estão certos, porque só Deus pode perdoar os pecados. Por isso é que, por exemplo, a atitude dos espíritas diante de Nosso Senhor é inadmissível, porque eles não reconhecem que Ele é Deus, mas ao mesmo tempo eles têm uma enorme consideração por Ele. Ele é um espírito iluminado, Ele é um grande mestre. Quantas pessoas por aí afora consideram Nosso Senhor um grande mestre, um guru, um homem respeitável? Isto não é possível. Se ele não é Deus, o Sinédrio até nesse ponto, aqueles homens pecadores, muitos deles homens maus, eu não estou nem a elogiar o Sinédrio, porque aliás no Sinédrio houve homens que creram em Nosso Senhor, Nicodemos, José de Arimateia, mas pensemos, por exemplo, o Sinédrio, quando Nosso Senhor ressuscitou Lázaro, de tão maus que eram aqueles homens, muitos deles queriam matar Lázaro. Ao invés de crerem em Nosso Senhor, se converterem, eles queriam matar Lázaro para fazer uma queima de arquivo, para que Lázaro não mostrasse o milagre da ressurreição. Mas vejam que há uma coerência na decisão do Sinédrio, caso não se conhecesse todo esse contexto. Pensem, por exemplo, em São Paulo, que não conheceu Nosso Senhor. Há uma coerência na atitude de São Paulo, uma certa coerência em perseguir a igreja antes do momento em que ele se encontra com Nosso Senhor.
e ali ele se converte. Mas há uma certa coerência, porque se eu não creio que ele é Deus, de fato eu penso que é blasfêmia. O que é inadmissível é o que essas pessoas aí fora fazem hoje, que veem tudo o que ele afirma no Evangelho e dizem: ele é um grande homem. Isso não é possível. Se ele afirma que ele é Deus, ou ele é Deus, ou é verdade o que ele diz, é a primeira opção, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco. Não tem outra opção. Então esse é um bom argumento, é claro, né? Não estou dizendo para vocês usarem esse argumento com os parentes de vocês que não são católicos num jantar em família, né? Vai dar briga, mas esse é um bom argumento que a pessoa não tem saída. A pessoa não tem saída porque não tem como considerar Nosso Senhor um cara legal. Ou ele é Deus, ou ele não é um cara legal. E se ele é Deus, eu preciso entregar a minha vida para ele. Essa é que é a questão. E é por isso que as pessoas não querem reconhecer que ele é Deus, porque ele falou muitas coisas no Evangelho. E de fato, se ele é Deus, e ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele diz ao jovem rico, e é claro que aquilo era para o jovem rico: vai e vende todos os teus bens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mas da mesma forma que ele disse ao jovem rico, ele pede para nós que nós possamos dar alguns bens que não necessariamente são materiais, mas nós teremos que entregar algumas coisas para segui-lo. E muita gente não está disposta a isso. E é o que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente vai falar da nossa parte, do momento em que a gente tem que unir a nossa cruz à cruz de Cristo. Pedro, eu sinto falta de uma explicação mais física, entendeu? Se ele é Deus e Deus é onipresente, como é que Deus, que está presente em tudo, se convergiu no corpo de um homem? E aí? Aí ele ficou ali naquele corpo e deixou de estar onipresente no universo? Deus precisa explicar a física por trás disso, acho que ajuda um pouco também. Isso que você falou, eu achei muito bom, dá para entender, mas ainda abre margem para muita discussão. Mas se partir para o lado da física, eu acho que complementa o conhecimento. Ah, sim, isso a gente falou em aulas anteriores, né? É porque Deus é unitrino, né? Deus é unitrino, a grande questão é que Deus, ele não passa a existir, evidentemente, a partir de um determinado momento, porque se ele é Deus, ele não tem nem princípio e nem fim, e é claro que nós não o compreenderemos completamente. A gente tem que partir desse pressuposto, porque se ele é Deus e eu sou uma criatura, o meu conhecimento dele é limitado. Mas depois, eu vou falar algo agora, mas depois que você ouve a aula sobre a Trindade, e se ficar alguma dúvida ainda a gente conversa, mas o que a igreja ensina é que nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E talvez a melhor forma de compreender isto, que é um mistério, é o mistério central da nossa fé, que é a Trindade, é o amor, porque Deus é amor, é o que São João diz na sua primeira carta: Deus é amor. Então, o Pai ama o Filho desde toda a eternidade, ele gera o Filho. Nosso Senhor não foi criado pelo Pai, ele não é criatura, ele é Deus, ele é eterno, ele é gerado pelo Pai. Nós poderíamos dizer, ele é amado pelo Pai, e ele ama o Pai de volta desde toda a eternidade. E o amor entre o Pai e o Filho é uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. Mas se a gente for pensar fisicamente, o céu não ficou vazio, porque quem se encarnou foi o Filho. Quem veio a este mundo foi o Filho. O Filho veio. O Espírito Santo e o Pai ficaram no céu, digamos assim.
O Espírito Santo e o Pai, que são puro Espírito, e nosso Senhor, até o momento da encarnação, também era puro Espírito. Mas é tão bonito que ele assume o nosso corpo não durante um tempo, ele assume a nossa humanidade, isso é muito bonito, não é durante um tempo, é para sempre. Nesse momento, ele está à direita do Pai com um corpo enxagado, com as marcas da paixão, claro, um corpo glorioso, mas com as chagas, as chagas nas mãos, nos pés, no lado. Ele assume a nossa humanidade para sempre. Mas até aquele momento, as três pessoas da Santíssima Trindade eram puramente espirituais. Mas o que acontece é que o Filho se encarna pela ação do Espírito Santo, é isso que a igreja ensina, no ventre de Nossa Senhora, sem a participação de homem. O Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, o corpo vem todo de Nossa Senhora, porque só ela, não houve a participação de homem, mas a alma foi criada por Deus, uma alma humana. Então a alma é humana, mas então ali há um ser humano normal, mas que é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas o céu, Deus fica ali no céu. Mas ele é um homem com duas naturezas. Aí também vai ter a aula que você não teve, a aula em que a gente fala como nosso Senhor Jesus Cristo é homem. Aí vai explicar, porque a própria igreja, durante séculos, ela se aprofundou nessa compreensão. Não foi algo simples, não foi algo de uma hora para outra. Ela teve que combater uma série de heresias, e através desse combate é que ela definiu o modo de ser homem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é uma pessoa divina, uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Mas de fato é algo que não vai perder a sua complexidade, porque é um mistério. A encarnação é um mistério, a Trindade é um mistério, e isso de fato não é tão fácil de entrar na cabeça, mas faz todo o sentido quando a gente compreende, faz todo o sentido. E claro, tá na Escritura também, e a palavra de Deus, ela, quando a gente lê em oração e esses mistérios estão narrados aqui, isso fica mais claro para nós também. Mas então você ouve essas aulas, e aí, se você continuar com alguma dúvida, você me fala, tá? E aí, fala, querido, pode falar. Eu acho que não ficou muito claro para mim a questão do templo. Por que ele transgrediu a questão do templo? Não, a questão do templo... Não, o templo... São duas questões. É porque tem um momento em que ele fala: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo, ele falava da sua morte e da sua ressurreição. E também houve um discurso apocalíptico em que ele falou que o templo seria destruído. E também o próprio episódio dos vendilhões do templo foi considerada uma transgressão, porque ali havia uma fonte de corrupção também, aquela presença dos vendilhões, porque as pessoas tinham que fazer um câmbio ali, trocar o dinheiro romano pelo dinheiro, o dinheiro de Israel, digamos assim. Havia todo um câmbio ali, a necessidade de se comprar os animais que seriam oferecidos em sacrifício. Essa é outra questão também que mudou, que eu esqueci de falar. Se eu não me engano, o próprio catecismo não entra muito. A partir do sacrifício de Nosso Senhor, não houve mais a necessidade de se oferecer animais em sacrifício, porque o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é único, ele é definitivo. Por isso é que há de fato uma nova economia. Então, o que acontece no tempo da igreja é a celebração desse sacrifício, que é a Santa Missa. Não faz mais sentido oferecer outros sacrifícios, porque este sacrifício perfeito, único,
já foi oferecido. O sacrifício de Deus. Deus que se fez homem e se ofereceu ao Pai em sacrifício. Logo, não faz o menor sentido oferecer animais em sacrifício. Isso também acontecia no Templo de Jerusalém. E a pergunta 117, ela vai justamente falar sobre aquilo que eu já mencionei, quem seria o responsável pela morte de nosso Senhor. E aí vai dizer exatamente aquilo. A paixão e a morte de Jesus não podem ser imputadas indistintamente nem a todos os judeus então vivos, nem aos outros judeus vindos depois no tempo e no espaço. Cada um dos pecadores, ou seja, todo homem, é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor, e mais gravemente culpados são aqueles, sobretudo se cristãos, que mais vezes caem de novo no pecado ou se deleitam nos vícios. Vamos só entender alguns elementos. A questão dos judeus é porque houve algumas palavras que são ditas no Evangelho, né? Como, por exemplo, algumas palavras de ratificação que estão na Escritura, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O catecismo vai esclarecer que isso é uma palavra de ratificação, não é evidentemente que os filhos daqueles judeus que foram de fato culpados pela morte de Nosso Senhor e gravemente culpados, é evidente que os seus filhos, os seus netos não foram amaldiçoados ou culpados pelos atos que os seus ascendentes praticaram. É claro que não. Seria uma injustiça considerar. Eu só ressalto sobre os judeus uma questão fundamental que hoje em alguns meios da igreja não fica muito claro, que os judeus precisam se converter à fé católica, tá, gente? Os judeus de hoje, eles estão fora da verdade, tá, gente? Eu falo isso porque é uma coisa que para mim é muito óbvia, mas que parece não ser óbvia para alguns meios católicos ou supostamente católicos de hoje. Os judeus, eles estavam na verdade até o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem. Eles estavam na verdade no Antigo Testamento. Eles eram o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. E claro, eles estavam na verdade se eles se mantinham fiéis à antiga aliança. Muitos não se mantiveram fiéis. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo se faz homem, quando Deus se revela no seu Filho e revela o Espírito Santo e envia o Espírito Santo e funda a igreja sobre os 12 apóstolos, o que os judeus deveriam fazer, como muitos fizeram? Os próprios apóstolos. Os apóstolos eram judeus. Acabei de falar de São Paulo. São Paulo era judeu. O que os apóstolos fizeram? Se converteram à fé católica, se tornaram católicos. E hoje, assim, me espanta que algumas pessoas dentro da igreja, e até eventualmente clérigos, pessoas da hierarquia da igreja, falam como se os judeus não precisassem se converter. Gente, Nossa Senhora entrou na igreja. Nossa Senhora foi membro da igreja. Nossa Senhora morava com São João, com um dos 12 apóstolos, que era bispo da igreja. Quer dizer, Nossa Senhora virou católica e os judeus de hoje não têm que se converter. Eles podem continuar a frequentar a sinagoga, dizer que Jesus não é o Messias, que não é o Salvador, e é assim mesmo? Tá certo isso? Parece até o Gerson, né, o comentarista lá do futebol da rádio. Tá certo? Claro que não tá certo. É evidente que não está certo. É evidente que um judeu que não se converte à fé católica,
que não crê que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, ele não está a caminho do céu. Eu não estou a dizer que ele vai para o inferno, quem vai julgar é Deus, porque pode ser que ele esteja numa ignorância invencível, mas se ele for salvo, é pelo chamado 8º sacramento, a santa, de santa não tem nada, a santa ignorância. Ele não será salvo porque o judaísmo é um caminho de salvação, não é um caminho de salvação. Ele precisa se converter à fé católica. Então, essa pergunta não está dizendo que os judeus estão num bom caminho, não estão. O que essa pergunta está falando é que eles não são os responsáveis pela morte de Jesus. Quem são os responsáveis pela morte de Jesus? Eu e vocês. Vocês podem ser santos, eu não sei. Vocês não estão brilhando muito daqui, não vejo auréolas em vocês, mas eu estou muito longe, apesar de crer na santidade, de lutar por ela nos meus dias bons, eu ainda infelizmente estou longe. Mas o fato é que nós somos os responsáveis pela morte de Nosso Senhor, porque Ele morreu pelos nossos pecados. É essa a questão. E esse final é muito importante. Cada um dos pecadores é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor, e mais gravemente culpados, isso é fato, são aqueles, sobretudo se cristãos. E aqui cristãos são os católicos mesmo. Nem coloquemos os protestantes nessa conta. Tiremos os protestantes, até porque hoje essa palavra cristão está meio banalizada. Quando tiver cristão no catecismo, leiam católicos, são sinônimos, mas eu faço questão de salientar, nós somos mais culpados. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Não adianta achar que as pessoas que estão fora da fé, que estão fora da verdade, são mais culpadas que nós. Não. Se nós pecamos, nós somos mais culpados. A gente tem que, de fato, ter essa visão e realmente olhar para nosso Senhor e pedir a Ele a graça da conversão e de fato se converter diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso que você está falando, porque os protestantes, eles acreditam que o que Jesus fez, né, basta, né, Ele nos deu a salvação e que basta aceitar Jesus e você já vai para o céu, é automático, né? Só que se a gente continua pecando até hoje, a gente, né, todo mundo pecou, e a gente continua matando Jesus, não faz sentido a gente ir para o céu, assim como da mesma forma como uma pessoa que procura a santidade, né? Então, assim, sim. Tem que ter o caminho do meio, não sei, né? Tem a questão do purgatório, né? O céu, o inferno e o purgatório. Porque senão... Isso vem de Lutero. É porque Lutero ele tinha uma compreensão errada da questão do pecado original. Nós cremos que o pecado original deixou a natureza humana enferma, doente, abalada. E Lutero ele crê que o pecado original destruiu a natureza humana. O Padre Paulo até diz que para um protestante ou para Lutero a salvação é quase como uma gambiarra, digamos assim, é quase um jeitinho, não é algo concreto. E ele não crê na carta de São Tiago, que fala que a fé sem obras está morta em si mesma. São Tiago vai dizer: mostre-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E São Paulo diz na carta aos Gálatas que a fé ela é operante pela caridade. Caridade é sinônimo de amor. A fé ela é operante pela caridade. Se não há amor, o São João também diz na sua primeira carta: quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o próximo a quem vê é mentiroso. Não há como alguém que tem fé. É evidente que nós caímos em pecado, nós fraquejamos, nós falhamos,
Mas nós temos que lutar. Porque eles falam que a gente é pecador e ponto final, né? Não tem ninguém. Sim, sim. A gente é pecador, mas a gente aceitou Jesus para o céu. Então, assim. Se torna meio uma porta larga, né? Fica lá, exatamente. Por uma questão de consciência, o senso comum, às vezes, convence e as pessoas ficam simplesmente, não, só basta crer. Basta crer. Se isso fosse verdade, mas não é. Seria fácil. Essa é a porta larga. Nós já sabemos. Mais fácil, né? Você se batizou. Nem todo aquele que crê. Não se engane de ninguém. É isso. A nossa fé, a nossa vida tem que ser coerente com a nossa fé. Quando eu falar da moral aqui, dos mandamentos, que é a parte mais difícil, eu contrato até o brinco um policial para ficar ali fora, para os alunos não me baterem, especialmente na aula do 6º mandamento, mas a moral ela é uma consequência dessas aulas sobre a fé. A moral nada mais é do que viver de acordo com a fé que nós professamos. É a vida da fé, é o agir cristão. E vamos aqui então na pergunta 118. Por que a morte de Cristo faz parte, veja, aquilo que eu dizia, do desígnio de Deus, da vontade do Pai? Para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado. E destinados à morte, gente, aqui é morte eterna, não é a morte simplesmente física. Claro que também o salário do pecado de São Paulo é a morte. A morte entrou no mundo graças ao pecado, mas é também a morte eterna no inferno. Para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado, Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu Filho para que se entregasse à morte pelos pecadores, anunciada no Antigo Testamento, em particular como sacrifício do servo sofredor. A morte de Jesus aconteceu segundo as Escrituras. Então vejam que faz parte do desígnio do Pai, da vontade do Pai. Essa questão do servo sofredor vale muito a pena, eu só vou pedir para vocês anotarem, vocês leiam em casa, o canto do servo sofredor. No livro de Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. É fácil até de decorar. Isaías 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Esse é o chamado canto do servo sofredor. É impressionante a semelhança com a paixão de Cristo. Essa passagem ela é lida sempre na celebração da paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, todos os anos. Isaías capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12. E aí vamos aqui a pergunta 119. De que modo Cristo se ofereceu ao Pai? Toda a vida de Cristo é livre oferta ao Pai para cumprir o seu desígnio de salvação. Ele dá a vida em resgate por muitos, Marcos 10, 45.
e desse modo reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam que a sua humanidade é um instrumento livre e perfeito do amor divino, que quer a salvação de todos os homens. Então vejam que essa questão de por muitos, isso é até uma questão na missa, que o português está mal traduzido. Não sei se vocês já repararam que na consagração, a consagração da nossa missa não está de acordo com o original em latim, porque na realidade o original em latim não fala por todos na hora da elevação do cálice, porque nosso Senhor, ele de fato ele deu a vida por todos, mas nem todos infelizmente aceitam. Essa é que é a questão. O por muitos não significa que nosso Senhor não derramou o seu sangue por todos, ele derramou por todos, mas é que infelizmente nem todos acolhem a salvação que nosso Senhor veio dar. É esse mistério. É um pouco aquela questão, muitos são os chamados, mas nem todos ouvem o chamado. Então o original em latim seria por muitos. Vejam que alguns padres mais tradicionais, o próprio Padre Paulo Ricardo, eu já fui em missas com o Padre Paulo Ricardo, lá na Canção Nova, tem muito tempo isso. O Padre Paulo fala por muitos, eventualmente a gente esbarra em algum padre aqui da diocese que fala. São padres que têm um rigor maior com o que está em original no latim. O Papa Bento XVI, na época em que ele era Papa, ele tentou regularizar isso. Me parece que vai ter uma nova tradução agora do missal que vai corrigir isso, imagino. Mas o certo é por muitos, não é por todos. E a razão é essa. O catecismo até salienta isso. Nosso Senhor derramou o seu sangue, deu a sua vida por todos, mas infelizmente nem todos acolhem essa salvação. Vejam que a primeira forma da gente acolher a salvação é o batismo. É interessante isso, porque é através do sacramento do batismo que a gente entra no mistério pascal. Quando os pais decidem batizar o filho, essa é a forma através da qual nós colocamos o nosso filho dentro da igreja e dentro da salvação. A cruz alcança uma pessoa através do sacramento do batismo. É muito interessante isso, porque é no sacramento do batismo que o pecado original é perdoado. A redenção alcança uma pessoa através do batismo. Então, isso é muito interessante, né? E é evidente, Deus quer, como diz a carta de São Paulo a Timóteo, está lá no início, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, está lá no início do catecismo, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos, mas infelizmente nem todos aceitam essa salvação. É a questão do livre-arbítrio. Deus dá a liberdade, tanto a nós homens como aos anjos. Nós somos livres. E aí alguns acontecimentos aqui, mais particularmente a última ceia e a agonia do Horto das Oliveiras, serão ressaltados aqui nas perguntas 120 e 121. Como se exprime na última ceia a oferta de Jesus? Na última ceia com os apóstolos, na vigília da paixão, Jesus antecipa, isto é, significa e realiza de modo antecipado a oferta voluntária de si mesmo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Lucas 22, 19. Este é o meu sangue que é derramado. Mateus 26, 28.
ele institui assim, ao mesmo tempo, a Eucaristia como memorial, entre aspas, não é simples memória. É memorial no sentido de que significa e realiza. Os sacramentos, eles são eficazes. Como se fala em latim, ex opere operato, né? Pelo próprio fato da ação se realizar, ele é eficaz. Então, significa e realiza. Memorial, 1 Coríntios 11, 25, do seu sacrifício e o sacramento da ordem. Os seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança. Naquele momento foram instituídos o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, e o sacramento da ordem. No lava-pés, né, como nós vemos na Quinta-feira Santa. Então aqui a Santa Missa, a última ceia foi uma antecipação da cruz, do sacrifício redentor da cruz. Na última ceia houve uma antecipação. Ele realizou de modo antecipado aquela oferta. E ali foi instituído, né, este sacrifício até o final dos tempos, né, para ser celebrado até o final dos tempos, até nosso Senhor voltar no final dos tempos, até a parousia, né, a chamada parousia, que vai ser a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos. Por isso é que a gente tem que ter um apreço pela missa. A gente não pode perder a Santa Missa, né? O fiel católico, ele tem o dever moral de ir à missa nos domingos e nos dias santos de guarda. A catequese é boa que ela tira as pessoas da ignorância, né? E não tem mais a desculpa da ignorância, não tá mais no baile funk, né? Os dias santos de guarda, o catequista está falando, vocês não vão poder alegar isso quando vocês morrerem, tá? Isso aí não. Como é que é o capítulo? Qual o capítulo? Do dia santo de guarda? Então, o dia santo de guarda, depois vocês leiam o parágrafo 2177 do catecismo. Eu só não vou ler agora com vocês, porque hoje eu não vou poder sair muito tarde, que eu mandei aquele terço que vai ter na São Francisco de Paula hoje, 8 horas, e eu não fui à missa. Eu tenho o hábito de ir à missa todo dia, né? Hoje eu ainda não fui. Eu vou à missa 7 horas hoje na São Francisco. Aí eu queria terminar a aula por volta de 6h30. Mas leiam depois o parágrafo 2177, que ali dentro do terceiro mandamento. A gente pode, se vocês me lembrarem, eu leio junto com vocês na próxima aula. Ali estão elencados e está dito qual é o cânon do Código de Direito Canônico. Todos os dias santos de guarda são dias de missa obrigatória sob pena de pecado grave. Então, faltar missa no domingo sem um motivo grave e no dia santo de guarda sem motivo grave é pecado mortal. Não pode... Não, Santo Antônio não. É dia santo... Não é santo de guarda no sentido de um santo, não é. O dia é que é santo. O dia que é santo, não tem nada a ver com o santo, não. O dia é que é santo e é guarda no sentido da guarda do dia. Não, agora fiquei preocupado. Que dia que é esse? Sexta-feira Santa. Também não é, interessante, não é. Deve ser. Vai estar aí, ó. 2177. Vamos ler rapidinho aqui então. Vocês estão muito angustiados, são muito ansiosos. Vamos lá. Vamos lá. Dia do Natal de Nosso Senhor, é obrigado a ir à missa no Natal, ou na missa do Galo, pode ser na véspera, dia 24 de noite, ou na missa do dia 25. A Epifania, aqui no Brasil é transferido para o domingo, mas se não fosse seria 6 de janeiro, mas aqui é transferido para o domingo. Ascensão, aqui no Brasil é transferido para o domingo, mas se não fosse, seria 40 dias depois da Páscoa. Mas no Brasil a gente tem essa facilidade,
que muitos dias santos de guarda no Brasil são transferidos para o domingo, mas a ascensão de Jesus também é dia santo de guarda. Mas eu ainda não falei porque não chegou aqui. Santíssimo corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi é dia santo de guarda, aquela quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, que é feriado, aquele dia é dia santo de guarda, é dia de missa obrigatória. Tem quarta-feira de cinza? Não é dia santo de guarda, não é. Muitos dias não são e é muito recomendável que se vá à missa. Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, é dia santo de guarda. Não é dia de ressaca, é dia santo de guarda. Imaculada Conceição. Esse dia é desafiador. 8 de dezembro, não é feriado, deveria ser. Mas em muitos lugares do Brasil mas aqui no Rio não é. Imaculada Conceição é dia santo de guarda. 8 de dezembro é dia de missa obrigatório. A Assunção de Nossa Senhora é transferido para o domingo, mas se não fosse era dia 15 de agosto, mas é transferido para o domingo. São José no Brasil, infelizmente a CNBB não considera dia santo de guarda, tem essa prerrogativa, eu acho um absurdo. Eu até aconselho o aluno a desconsiderar isso, mas no Brasil não é dia santo de guarda, mas quem quiser seguir, ótimo, é dia 19 de março, dia de São José, pela Igreja Universal, é dia santo de guarda. Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, no Brasil é transferido para o domingo, mas é 29 de junho, são Santos Apóstolos Pedro e Paulo, mas é transferido para o domingo aqui no Brasil, porque não é feriado. E todos os santos, finados não é dia santo de guarda, mas todos os santos sim. No Brasil é transferido para o domingo, porque só finados que é feriado, todos os santos não é, 1º de novembro. 1º de novembro, mas... Só a Imaculada Conceição e São José, que não são transferidos para o domingo. E o Corpus Christi que é feriado. Só seria São José e o Natal. O Natal é feriado. Sim, Natal. E o 1º de janeiro é feriado também. No Brasil é bem tranquilo. E aí vamos ver aqui então... O que acontece, 121, o que acontece na agonia do horto do Getsêmani? A gente viu a última ceia, agora a última ceia é interessante, que a gente no Santo Terço a gente medita no 5º mistério dos mistérios luminosos, o Getsêmani a gente medita no 1º mistério dos mistérios dolorosos do Santo Terço, do Santo Rosário. Apesar do horror que causa a morte na humanidade toda santa daquele que é o autor da vida, Atos 3,15, a vontade humana do Filho de Deus adere à vontade do Pai. Para nos salvar, Jesus aceita carregar os nossos pecados no seu corpo, fazendo-se obediente até a morte. Filipenses 2,8. Isso é interessante. A morte é algo que nos causa um horror. Eu lembro até hoje, um domingo, eu era solteiro nessa época. A minha atual esposa, ela morava na Tijuca, eu estava vindo da casa dela, e vinha dar catequese aqui. Aí eu passei por um motoqueiro que tinha se acidentado e estava morto no chão. E aquilo me causou assim um horror, porque a morte nos causa um horror. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a eternidade, a nossa alma ela é imortal. E então, se em nós que nós somos pecadores, a morte... E o que me causou horror naquele momento? Pensar, acabou, a vida desse homem acabou. Claro que tem a vida eterna, e isso nos deve consolar, e a gente deve rezar pela salvação eterna. Quem morre, a gente sempre, isso é só uma dica prática, quem morre a gente deve sempre pensar que está no purgatório, tá? Não adianta pensar que a pessoa está no céu, como as pessoas fazem hoje irresponsavelmente. Todo mundo que morre hoje é canonizado, Já está nos braços do Pai. Isso é uma irresponsabilidade, porque a gente nem sabe como é que é a vida da pessoa. Ninguém sabe.
Nem o marido e a mulher sabem no final das contas, porque tanta coisa que acontece aqui dentro, sabe? E pensar que a pessoa está no inferno também não adianta, por pior que ela seja. Eu lembro quando o Fidel Castro morreu e Deus me livre, né? Mas tanta gente botando assim, eu lembro, acho que foi no Facebook, já está no colo do capiroto. O que adianta você ficar escrevendo essas coisas? Reza pelo cara, reza para ele ter se arrependido na hora da morte. Então, assim, não importa quem é a pessoa, pode ser o Hitler, pode ser o Fernandinho Beiramar. Reza pela pessoa. Exatamente, reza pela pessoa. E pode ser a melhor pessoa do mundo. Não presume que está no céu, sabe? Reza pela pessoa. Então, aquele motoqueiro, mas o que eu estava falando? Aquele motoqueiro me causou mojeriza. Mas qual é o paralelo que eu faço? Se em nós que somos pecadores a morte causa mojeriza, pensem o que causou em nosso Senhor naquele momento, porque naquele momento ele já viveu de forma antecipada o que ele ia sofrer na sua paixão e morte. E então, na natureza santíssima dele, a morte causava uma mojeriza muito maior, incomparavelmente maior. Os sofrimentos físicos de Nosso Senhor foram enormes, mas a gente não tem ideia do que ele sofreu moralmente e espiritualmente, que foi muito maior do que o sofrimento físico. E isso não dá para mostrar, é evidente. Naquele filme do Mel Gibson já mostra muita coisa, mas não tem como mostrar o que ele sofreu moralmente, espiritualmente. Ele é Deus que se fez homem. E é por isso que nessa hora ele chega a suar sangue. Isso é fisicamente possível, num momento de muita angústia, né? Por isso é que se fala de agonia, né? Agonia vem do grego agon. Agon é luta. Ele chegou a suar sangue, diz o Evangelho de São Lucas. E o filme do Mel Gibson é muito belo, porque mostra o sangue no rosto dele, assim. Ele chega a suar sangue e ele diz, como eu falava antes: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas é bonito porque Nosso Senhor, a igreja ensina que ele tinha de fato duas vontades. Como ele tinha, não tem, né? Ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Ele tem duas vontades, só que ele não é esquizofrênico, evidentemente. Ele tem a vontade humana e a vontade divina, só que nele a vontade humana está sempre submetida à vontade divina. Tanto que ele fala mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele submete a vontade do Pai. E aceita, como está escrito aqui, aceita carregar os nossos pecados. E aí, essa pergunta 122 é uma das mais importantes. Fala. Voltando àquele assunto, né? Isso também dificulta muito o entendimento, né? Claro. Como é que ele pode ser Deus se ele está conversando com Deus? Sim. Mas é porque Deus, Deus é unitrino. Aí que está a questão. Deus é um só, mas são três pessoas. Ele não está falando nesse momento com ele mesmo, ele está falando com o Pai. Ele é um componente de Deus. Porque quando a gente fala que Deus é um só, a pergunta que se deve fazer é: o que é Deus? Agora, quem é? Quem é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Você tem que ouvir a aula da Trindade, principalmente, e tem que quem é, e ler o que o catecismo diz, porque fica muito explicado, porque é totalmente diferente do que está no politeísmo, que são aquelas inúmeras divindades. É um só Deus, no sentido de que é uma natureza, uma essência, uma substância, mas são três pessoas divinas. Então, nesse momento, ele está a falar com o Pai. Tanto que ele diz Abá, ele fala Abá, ó Pai. E Abá é até uma palavra íntima, né? Que é papai, papaizinho. Ele está a falar com o Pai naquele momento. É isso. E a pergunta 122, eu diria que é
a mais importante as duas, né? A 122 e a 123, eu até vou ler as duas juntas. Quais são os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz? Jesus ofereceu livremente a sua vida em sacrifício expiatório, ou seja, reparou as nossas culpas com a obediência plena do seu amor até a morte. Esse amor até o fim, que João 13, versículo 1, do Filho de Deus, reconcilia com o Pai toda a humanidade. O sacrifício pascal de Cristo resgata, pois, os homens de modo único, perfeito e definitivo, e lhes abre a comunhão com Deus. Por que Jesus chama os seus discípulos a tomar a cruz deles? Chamando os seus discípulos a tomar a própria cruz e segui-lo, Jesus quer associar a seu sacrifício redentor aqueles que são seus primeiros beneficiários. Então, aquilo que eu falei durante a aula, né? Nosso Senhor, Ele, com a sua paixão e a sua morte, Ele redimiu os nossos pecados, Ele nos redimiu, remiu os nossos pecados, pagou a nossa dívida, Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos salvou nesse sentido da remissão dos pecados, mas lembrando sempre que Ele precisava ressuscitar ao terceiro dia, que é o que a gente vai falar na aula que vem. E é de fato um sacrifício, como está aqui, único, perfeito e definitivo, e ao qual, como diz a pergunta 123, nós temos que nos associar. Isso é fundamental, unir a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo à nossa cruz, a cruz de cada dia, os pequenos dissabores, os médios e os grandes que nós temos. Cada um de nós sabe, né, da nossa vida, da nossa realidade. Nós temos pequenos sofrimentos, nós temos médios, nós temos grandes. Cada um vive um momento, mas o fato é que tudo isso tem que ser unido à cruz de Cristo. Tudo isso nós temos que unir a cruz. Tanto que ele diz no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, e diz isso também nos outros evangelhos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós sempre teremos cruz, nós sempre teremos. Aquele slogan da Igreja Universal, que não tem nada de universal, que a Igreja Universal é a Igreja Católica, católica significa universal, aquela falsa religião, aquela falsa igreja do Edir Macedo, que é um sem vergonha também, mas pare de sofrer, aquilo não existe vida neste mundo, como está na oração da Salve Rainha, este mundo é um vale de lágrimas. Aqui nós temos felicidades, alegrias, mas o mundo é um vale de lágrimas também, nós temos sofrimentos. Diz no livro de Jó, a vida do mundo é uma luta a vida do homem sobre a terra. Aqui nós temos lágrimas também, nós temos sofrimentos. Então a dúvida é se Cristo estará conosco ou não no carregar a cruz. Essa é a dúvida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz nós vamos ter. A dúvida é se Cristo estará conosco. Se nós vamos unir a nossa cruz à cruz de Cristo, ou se nós a carregaremos, ou melhor, arrastaremos sozinhos. Essa é a dúvida, essa é a questão. Porque a cruz nós teremos. E a última pergunta é o outro mistério, que é o sepultamento de nosso Senhor. Ele de fato morreu. Ele morreu como nós morreremos. A morte é a separação da alma e do corpo. Isso é morte no sentido da fé. Não é morte cerebral, aquela questão, aquelas determinadas. A morte é a separação da alma e do corpo. Nosso Senhor passou por isto. Em que condições estava o corpo de Cristo enquanto se encontrava no túmulo? Cristo conheceu uma verdadeira morte e uma verdadeira sepultura, mas o poder divino preservou o seu corpo da corrupção. Nosso Senhor Jesus Cristo, diferentemente de nós,
ele não se corrompeu, ele ressuscitou ao terceiro dia. O seu corpo não encontrou a corrupção, mas a sua alma se separou do seu corpo. E aí a gente vai, na próxima aula, além da ressurreição, a gente vai estudar aquele mistério da descida de nosso Senhor Jesus Cristo à mansão dos mortos, ou como se falava no passado, aos infernos, que não é o inferno da condenação. A mansão dos mortos é o lugar para o qual iam as almas dos justos do Antigo Testamento. Nosso Senhor, depois de morrer, ele foi pregar o Evangelho para os justos do Antigo Testamento, no Sábado Santo. Ele antes de ressuscitar, ele vai lá anunciar o Evangelho aos justos do Antigo Testamento. Todos aqueles santos, o próprio Isaías, que nós já citamos aqui, Abraão, Moisés, o próprio Adão, Eva. Tem uma homilia belíssima do Sábado Santo, que é até de um autor desconhecido, eu posso colocar depois no grupo, que fala desse momento em que Nosso Senhor vai à mansão dos mortos, pregar o Evangelho, para depois abrir as portas do céu para esses justos também, que estavam lá com as suas almas, evidentemente. Os seus corpos estavam nas respectivas sepulturas. Mas... Hã? É o Círio Pascal, o sábado? Não, quando eu falo Sábado Santo, não, eu estou a me referir à manhã do Sábado Santo. Quando o Sábado Santo à noite já é a ressurreição, ali a gente já está a celebrar a ressurreição. Quando eu me refiro ao Sábado Santo, é amanhã, quando ele morre, a sua alma se separa, porque na realidade Nosso Senhor morreu às 3 horas da tarde da sexta, e ali ele já vai para... Quando eu era criança, hoje eu acho que não tem isso. Eu lembro que a gente ia, minha mãe levava a gente na igreja para ver Jesus morto. Aí tinha tipo assim uma fila para passar lá na imagem do Jesus morto. Hoje em dia não tem mais isso. Uma procissão do Cristo morto? Não era uma procissão. Eu lembro na igreja lá em Copacabana, ficava assim, tipo uma imagem do Cristo morto e tinha uma fila. Todo mundo entrava naquela fila e passava pela imagem. Assim. Eu bem pequena. Né? Na Santa Mar, acho que chama ele. Eu não participei de tudo, mas isso aí, né? Não, em algumas paróquias ainda tem. Eu já vi uma procissão do Cristo morto. Eu já vi lá em Itaipava, tinha. Numa paróquia que eu frequentava lá, que eu passava muitas Semanas Santas, pelo menos metade em Itaipava, e lá tinha a procissão do Cristo morto com a imagem de Nossa Senhora das Dores, que a gente celebra hoje. Mas, infelizmente, se perdeu um pouco essa prática. Depois da celebração da Paixão, seria bom que a gente resgatasse, sim, essa prática. Vamos rezar então, pedir a Nossa Senhora, entregar para Nossa Senhora as graças, os frutos da aula de hoje. Na aula que vem, então, a gente vai falar dos mistérios do mistério da ressurreição de Nosso Senhor. E aí eu peço que vocês leiam então em casa, que não deu tempo de ler na aula, também os capítulos 26 e 27 do Evangelho de São Mateus, que vão narrar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Dores, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós.
Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.